Você conhece os seus demônios? Os diabos que te atormentam nas madrugadas de insônia? Talvez você não os conheça, mas há pastores especializados, verdadeiras bocas do inferno. Há pastores que abrem as portas dos infernos para soltar todos os demônios. São assim, são íntimos com o diabo. Eu não estou a falar mentira. Eu não estou a debochar. Eu estou a falar de religião, de espiritualidade e também de política. Penso eu que todas as religiões e toda a fé deve ser respeitada. As religiões, a pessoa escolhe a sua religião e tem que ter respeito. A gente tem que respeitar. A pessoa tem sua fé e é no que ela acredita, é na verdade dela, tem que ser respeitada. Mas também quando nos respeitam. Há pastores soltos por aí, pastores neopentecostais enlouquecidos, falando bobagens, falando besteiras, que nos desrespeitam, que fere a nossa compreensão do mundo, que retroagem séculos na visão de mundo, na filosofia teológica, na perseguição aos infiéis. Isso acontece muito, mas é muito, a miúde. Essas igrejas neopentecostais, elas formam pastores nas coxas, digamos assim. A palavra é essa. Eu pergunto, como é que o senhor se tornou pastor? O senhor fez curso? Não, senhor, é um chamado. É o quê? É um chamado. Como? Jesus me chama e eu começo a pregar. E a base teológica? E as bobagens que você vai falando durante o seu culto? Que tem a ver com sua origem cultural, social, antropológica, sociológica, histórica. É uma caca. Não é uma macaca, é uma caca, para não dizer a palavra mais vulgar. E a gente vê isso aí afora. Pastores que pregam e apregoam o demônio. Olha, o diabo está lhe perseguindo, o diabo está aqui, o diabo está ali, isso é coisa do diabo. Eu aprendi que quanto mais a gente dá palanque para o diabo, é similar a Bolsonaro, é similar aos bolsonaristas. Quanto mais palanque você der, quanto mais você falar no nome deles, mais eles vão se multiplicar e aparecer. E há pastores que passam o tempo todo com o diabo na ponta da língua, e a língua enfiada no brioco, naturalmente, que é bem próprio de demônios. Enfiar a própria língua no fiofó, conseguir quebrar a espinha dorsal de si mesmo e transformar-se numa massa disforme de carne, tudo em nome do diabo. Eles retroagem séculos. Há o exemplo das feiticeiras de Salem, 1692, na Nova Inglaterra, salvo engano, nos Estados Unidos, aldeias e comunidades protestantes, tudo o que acontecia era obra do demônio. A obra de teatro e de cinema e de literatura chamada As Feiticeiras de Salem retrata isso, onde jovens adolescentes de uma comunidade protestante foram para a floresta, acompanhadas de uma escrava, Tituba, escrava negra. Na floresta, estas jovens comeram cogumelos alucinógenos, dançaram, tiraram a roupa, fizeram sexo entre si, liberaram todas as energias da natureza humana, inclusive. E foram denunciadas como feiticeiras, como bruxas. Houve um julgamento seríssimo. Não foram só elas, não. Nesta época, nos Estados Unidos, muitas mulheres eram acusadas de ser bruxas. O demônio estava com elas, o demônio se apossou delas. E no julgamento das meninas, das feiticeiras, todas elas filhas de membros honoráveis daquela comunidade, sobrou para quem? Para quem? Exatamente para a preta, para a escrava preta. Ela, por ser preta, era a diabólica. Ela que trouxe o diabo que foi possuir as meninas. Ela que é a feiticeira, ela que é a bruxa. E a única que foi morta por bruxaria foi a escrava preta. Mas o pensamento punitivo, repressor, de que o diabo tomou conta das meninas estava presente. E chega no Brasil até os dias de hoje, nas palavras de muitos pastores, que vivem apontando o diabo em tudo. Então, o ponto fulcral deste vídeo é um vídeo que eu vi, que vocês devem ter visto, que correu às redes sociais, de um pastor, e não era um pastorzinho jovem, era um senhor, que pode ser avô, dizendo que agora, de cada 100 crianças que nascem no Brasil, 30 são autistas. Que 30% das crianças que nascem são autistas. E ele pergunta para os fiéis dele no culto, a que atribuem isto? E ele responde, é o diabo, é o demônio. Estas mães não têm fé em Jesus. E o demônio penetra na barriga delas ainda quando o feto está na barriga e se apossa da criança. E ela nasce autista.
meu Deus, isto me ofende profundamente. Isto é de uma estupidez medieval. Este homem merecia tomar uns tapas. Este homem merecia estar preso. Este homem merecia ser processado pelo seu medievalismo, pela estupidez do que ele fala. E ele se diz pastor de almas. Ele comanda o inferno. Ele comanda os diabos. Ele determina que o diabo entra no ventre das mães, possuem as crianças e elas nascem autistas. Eu não sei o que a sociedade de mães autistas pensam sobre isso. Sei apenas que ser mãe de autista é um peso nas costas. É um sacrifício muito grande. Há vários graus de autismo. Há autistas que não se comunicam com o mundo, nem com a própria mãe. Há um filme chamado Goyo, que está na Netflix, que retrata um autista que descobre suas emoções, suas paixões. Ele se apaixonou por uma mulher, ele nunca tinha experimentado aquela sensação, e ele vai tateando, pisando inadvertidamente no terreno da paixão. É bom para a gente aprender muito sobre os autistas e sobre as emoções dos autistas. Este autista do filme trabalha no museu, ele consegue ter uma vida normal, mas ele não conhecia a paixão, para se lidar com a paixão. E ele se relaciona muito mal com a mãe se relaciona muito mal com ele. E há um momento em que a mãe consegue dizer a ele: meu filho, eu nunca lhe dei atenção, eu não consegui conviver com você, porque eu carrego muita culpa. Você saiu do meu ventre, fui eu que fiz você assim. Claro que há hoje mães autistas atuantes, lutando contra o preconceito, contra o autismo, inserindo seus filhos na sociedade, fazendo-se respeitar. Aí vem um pastor, um boneco desse, um marionete, um imbecil, dizer que o demônio penetra o ventre das mães de autistas para tornar a criança autista. Pô, olha, só dizendo palavrão. É revoltante. É retroagir séculos e séculos, é atribuir todos os males, ou todas as deficiências, ou qualquer coisa, tudo que faz parte da natureza, é obra do diabo, não é obra de Deus, é obra do demônio, é obra de Deus. E este homem tem coragem de pregar para uma assistência que concorda. É sim, é sim. E as mães de autistas evangélicas ouvem isso caladas? De que se elas tivessem se convertido antes de parir, o filho não teria nascido autista? Que babaquice, que coisa absurda! Eu estou profundamente revoltado com a palavra desse pastor. Porque é de uma irresponsabilidade total. Primeiro, de onde ele tirou essa estatística de cada 100 crianças que nascem, 30 são autistas? Para começar por aí. Então ele tira do nada uma estatística, lança e todo mundo acredita. Ninguém questiona quem fez esses números. Que órgão, que instituição oficial está declarando isso? A partir disso, ele diz: por que isso acontece? E aí ele vem com o diabo. Este pastor, sim, é o pastor dos infernos. Este pastor e os demais que vivem apregoando o diabo, eles dão palanque para o demônio, dão palanque para o diabo. Eles são a própria voz de Lucifer. Eu não poderia me calar. Não poderia. Sempre defendi os autistas e as mães dos autistas muito antes. Até quando algum humorista aí de direita, um babaca, falou mal dos autistas, falou merda sobre os autistas. Eu me coloquei na linha de frente defendendo. Nós temos que respeitar todos os seres humanos do jeito que Deus os fez e a natureza os tratou. Isso começa com a diversidade sexual que não se respeita na sociedade capitalista e vai até as demais deficiências, até mesmo ao mongolismo, vai a problemas cerebrais. Nós temos que respeitar, assim como a gente respeita todas as religiões e a fé dos outros, temos que respeitar os nossos próximos. O que esse pastor fala é a palavra do diabo. E falando em palavra, se vocês estão gostando da minha palavra, não se esqueçam. Deem like, façam um comentário. Ajude o algoritmo a divulgar o nosso vídeo. Enviem Pix, olha o Pix aí embaixo, bem-vindo@uol.com.br. Mandem Pix, sustentem o nosso canal. Quando enviarem o Pix vai aparecer Família Oficina ou Bendóia Produções Artísticas. É a marca de fantasia do nosso canal. Mas voltando à palavra do inominável, que eu não posso nem chamar aquilo de pastor, aquilo é um canalha, um crápula, um degenerado, um pervertido, um homem que não teve a experiência paterna, um homem que não tem amor pelo próximo, que não respeita ninguém, a não ser seu ego próprio, para pregar e causar sensacionalismo junto aos seus fiéis, para ganhar adeptos e catar o dízimo. Tome vergonha, descarado. Respeite o próximo, respeite o ser humano. Não use o santo nome do seu diabo em vão. Pega o seu diabo e vá para o inferno com eles. Mas deixa a gente viver em paz. Pastores do diabo, pastores do inferno, que apregoam a divisão entre as pessoas, que apregoam o mal no lugar do bem. Em nome do bem, eles fazem coisas terríveis.
Só este ano no Brasil, 82 pastores foram denunciados e presos por pedofilia, pederastia, por abuso, por estupro. 82 pastores. Isso foi o que apareceu e já foi julgado e condenado. Eu não estou falando mal de religião nenhuma, eu estou denunciando os péssimos, os crápulas, que em nome do sacerdócio falam qualquer besteira, mesmo que sejam besteiras retroativas a 400, 500, 600 anos. Então, minhas amigas e meus amigos, eu estou aqui expressando o meu horror, o meu repúdio, a minha repulsa a este tipo de religioso, ponham aspas, que só fala merda. Muito obrigado pela audiência. Estamos juntos e vamos encarar a vida com alegria. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.